Olá pessoal, meu nome é Roberta Meu nome é João Pedro. e hoje nós vamos falar um pouco sobre os conceitos mais importantes da estrutura de dados na programação, a árvore de busca binária, também conhecida como ABB, implementada em C#. Essa estrutura é muito utilizada quando precisamos organizar, buscar e gerenciar informações de forma eficiente, o que é algo fundamental em sistemas modernos. Então, se você quer entender como funciona uma árvore de busca, quais são as suas vantagens e onde ela pode ser usada, vem comigo nessa apresentação. Agora eu vou falar um pouco do histórico do método. A árvore de busca binária ela surgiu por volta da década de 1950, quando John e George começaram a explorar formas mais eficientes de lidar com armazenamento e recuperação de dados. Naquela época, os computadores eram bem limitados, tanto em velocidade quanto em memória, então havia uma grande necessidade de otimizar ao máximo os algoritmos de busca e ordenação. A ABB ela se aplica a um princípio muito conhecido na computação, o dividir para conquistar. Ela organiza os dados de forma hierárquica e recursiva, facilitando o acesso a qualquer elemento de maneira rápida. E um detalhe curioso é que a ABB ela seguiu de base para o desenvolvimento de outras estruturas mais sofisticadas, como a árvore AVL e a Red Black. Onde a árvore de busca binária é melhor aplicada? A ABB ela é extremamente útil em diversas áreas da computação. Eu vou citar alguns exemplos práticos. Primeiro, em banco de dados, onde ela pode ser usada para indicar índices. Em compiladores, ela auxilia no armazenamento e análise de expressões, na indexação de arquivos como mecanismos de busca e até mesmo na inteligência artificial como em árvores de decisão. A principal vantagem da ABB está na sua eficiência. Quando a árvore está balanceada, as operações de busca, inserção e remoção acontecem em tempo logaritmo, ou seja, O log de n. Mas atenção, se a árvore estiver desbalanceada, seu desempenho pode cair para ON, se tornando então tão lenta quanto uma lista comum. Além disso, as ABB são mais complexas de implementar e manter do que estruturas lineares, como listas ou então arrays. Então, é uma escolha estratégica que depende muito do problema que você está resolvendo. Agora vamos comparar a ABB com uma lista ordenada. Em uma ABB balanceada, fazemos inserções, buscas e remoções em tempo O log de n. Já em uma lista ordenada, é diferente. A busca pode ser feita com busca binária, a inserção e a remoção são mais lentas, com tempo ON, pois exigem deslocamento de elementos. Então, quando usar a ABB? Quando há frequente inserção, remoção e busca. Quando é necessário manter a ordem de elementos dinamicamente. Quando estamos lidando com grandes volumes de dados. Então, ela se torna melhor nesses casos. Mas devemos evitar a ABB quando os dados são estáticos, raramente mudam, ou se a simplicidade do código for mais importante do que a sua performance. Bom, agora eu vou explicar como funciona a árvore de busca binária graficamente. A lógica da ABB é simples, mas poderosa. Todos os valores à esquerda de um nó são menores que eles e os valores à direita são maiores. Então, ao buscar um valor, começamos pela raiz, nesse caso, o 50. Se o valor for menor, vamos para a esquerda e se for maior, seguimos para a direita. E repetimos esse processo até encontrar o valor ou chegar a um nó nulo. Essa estrutura funciona com um labirinto bem organizado, guiando a busca de forma eficiente. Agora eu vou explicar as principais operações: a inserção, a busca e a remoção. Começando pela inserção, comparamos o valor a ser inserido com o nó atual. Se for menor, vamos para a esquerda e se for maior, para a direita. Quando encontramos um local vazio, ou seja, nulo, inserimos um novo valor ali. Em C# temos essa representação implementando uma recursão. Então, se o valor for menor que o valor ponto atual, o atual ponto esquerda vai inserir esse novo valor. Se não, ele vai para a direita. Agora já na busca, a lógica é exatamente a mesma. Começamos pela raiz e seguimos à esquerda ou à direita, conforme o valor, ou seja, se ele for maior ou menor do que a raiz. Já na remoção, se o nó não tem filhos, apenas o removemos. Agora, se ele tem um filho, ligamos o nó ao pai diretamente a esse filho. Se tem dois filhos, usamos a técnica da substituição. Pegamos o valor da subárvore direta ou a menor da subárvore esquerda. Substituímos o valor e depois removemos esse nó substituto. Com essa operação, pode parecer confuso no começo. Recomendo muito usar visualizações ou desenhar o processo. Isso ajuda bastante a compreender.
E para fechar nossa apresentação, nós podemos concluir que a árvore de busca binária ela é uma estrutura poderosa que oferece excelente desempenho na organização de dados, desde que ela esteja balanceada. Em C# ela é comum implementá-la com classes, onde cada nó possui referências para os filhos esquerdo e direito. Se o seu projeto exige muitas inserções e buscas rápidas, a ABB é uma ótima escolha. E se precisar de ainda mais performance e balanceamento automático, é possível partir para árvores mais avançadas, como as AVLs ou as Red Blacks. Eu vou começar explicando a estrutura principal da classe e os métodos responsáveis por inserir, buscar e remover elementos. A classe principal ela se chama árvore binária. Dentro dela, a gente tem um atributo chamado raiz, que representa o topo da árvore. A partir deste nó raiz, todos os outros nós da árvore vão sendo ligados, formando a estrutura de árvore binária. O primeiro método importante é o método inserir. Ele serve para adicionar um novo valor na árvore. Quando chamamos esse método, ele faz uma chamada interna para o inserir recursivo, que é responsável por encontrar a posição correta onde o novo valor deve ser colocado. Este processo ele é feito de forma recursiva, ou seja, o método chama ele várias vezes até encontrar lugar vazio na árvore. Se o valor que estamos inserindo for menor que o valor do nó atual, ele vai para a esquerda, e se for maior, ele vai para a direita. Se for igual, o código apenas exibe uma mensagem dizendo que valores duplicados não são permitidos. Depois da inserção, um novo método também importante é o buscar. Ele verifica se um valor existe na árvore e também trabalha de forma recursiva. O método começa comparando o valor que a gente está procurando com o valor do nó atual. Se for igual, ele retorna verdadeiro, dizendo que o valor foi encontrado. E se o valor for menor, ele busca na subárvore da esquerda. Se for maior, ele busca na direita. Caso o método chegue até o nó nulo, significa que o valor não está presente na árvore. Agora falando sobre o método de remoção, que é um pouco mais complexo, o método público remover chama internamente o remover recursivo, que também usa recursividade para encontrar o nó que queremos remover. No processo da remoção, nós temos 3 casos. O primeiro caso é quando o nó que queremos remover não tem filhos, ou seja, ele é apenas uma folha da árvore. Nesse caso, a gente simplesmente retorna o nulo, o que faz com que aquele nó seja desconectado da árvore. O segundo caso é quando o nó tem apenas um filho. Se for esse o caso, o método faz a ligação direta entre o pai do nó a ser removido e o filho, mantendo a estrutura da árvore. E o terceiro e último caso é quando o nó tem 2 filhos. Nesse caso, para manter a árvore balanceada, o código encontra o menor valor da subárvore direita, usando o método encontrar mínimo. Esse valor ele é chamado de sucessor. Depois de encontrar o sucessor, o código substitui o valor do nó a ser removido por esse valor sucessor. E em seguida, ele faz a remoção recursiva do sucessor lá na subárvore direita. Então, resumindo, até aqui nós vimos como a árvore ela é estruturada, como inserimos novos valores, como buscamos por um valor específico e como realizamos a remoção de um valor. Agora o João ele vai continuar a explicação mostrando os métodos responsáveis por percursos da árvore e como ela pode ser exibida de forma visual no console. Bom, agora eu vou explicar sobre os métodos em ordem, pré-ordem, pós-ordem e também sobre o exibir árvore. Começando aqui pelo em ordem, ele visita primeiro o nó à esquerda do atual e por fim o direito. Assim ele vai mostrar sempre a árvore em ordem crescente, do menor para o maior. Aqui podemos ver que tem um método que chama o seu método recursivo, que ele está implementado aqui embaixo. Então ele fica verificando o nó à esquerda e vai imprimindo ele na ordem crescente, como eu já disse. Agora aqui o pré-ordem, ele começa pelo nó, depois vai para o esquerdo e depois para a direita. É bom quando a gente quer percorrer e mostrar a estrutura da árvore na ordem que foi digitado. Então ele também, do mesmo jeito, tem o método recursivo, onde ele é chamado aqui, e aqui embaixo ele está implementando. Então ele sempre vai fazendo essa regra, um na direita e um na esquerda. Agora sobre o pós-ordem, é o contrário, primeiro a esquerda, depois a direita, e só depois o nó. Esse é útil para apagar a árvore, porque vai de baixo para cima. E tem também o exibir árvore, que mostra a estrutura da árvore de uma forma mais visual,
com os desenhos das ramificações, das raízes, para ficar mais fácil de entendê-la. Agora eu vou apresentar o funcionamento desse código de árvore de pesquisa binária. Então vamos rodar aqui ele. Ele vai aparecer as opções que eu tenho. Então primeiro eu vou inserir um novo valor. Vou inserir o valor 50. Aí vai me dar as opções novamente. Eu vou inserir mais valores. 30. Bom, agora já inseri alguns valores. Vamos fazer o método buscar. Então eu vou verificar se tem o número 50. Ele falou aqui que o valor foi encontrado. E realmente tem esse valor na minha árvore. Bom, agora eu vou remover um valor. Vou remover o valor 90. Valor removido se existir. Se não existir, não faz nada. Agora eu vou exibir em ordem. Então está aqui a árvore em ordem crescente. Agora eu vou exibir em pré-ordem. Essa aqui é a pré-ordem da minha árvore. E agora em pós-ordem. Ela fica assim. E a estrutura dela em forma de árvore, uma forma com as raízes, enfim, fica desse jeito. A representação da árvore. Bom, é isso. Esse é o código da árvore de pesquisa binária e o seu funcionamento.